TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui outra vez iniciando esse maravilhoso programa Páginas da Bíblia. Contamos com a sua presença, com a sua audiência, com a sua fidelidade para estarmos assim fortalecendo o conhecimento deste maravilhoso livro que nós vamos estar estudando. Já estamos estudando dentro do Pentateuco, esse primeiro dos 5 livros, que é o livro do Gênesis. Contamos hoje aqui com a presença, quem agradeço, do Padre Carlos Botura. Olá, gente. A professora Maíla. Olá. E com eles a gente vai entender mais o que significa tudo isso aí. Mas antes de eu dar o texto para vocês, para que a gente possa ler, eu vou pedir que o Padre Carlos faça uma pequena introdução para que ele detalhe melhor como vai ser o nosso estudo de hoje. Isso, então nós vamos ver hoje a história do dilúvio, o ciclo de Noé e a sua família, que representa um momento crítico, naturalmente, onde Deus, vendo a corrupção de toda a humanidade, toma uma atitude drástica, e já adiantando, da qual depois ele vai dizer que não acontecerá mais. Então esse trecho todo da história de Noé e do dilúvio, nós temos em Gênesis, como já foi falado, no capítulo 6, inicia no versículo 9 e vai até o capítulo 9, no versículo 17. É um ciclo bastante longo, bonito. E ele tem uma estrutura muito interessante, que aparece muitas vezes na Bíblia em geral, não é só aqui não, que na parte técnica do estudo se chama estrutura quiástica ou estrutura concêntrica. Vai aparecer na tela para vocês acompanharem, então, o que é isso, afinal das contas. Tem uma parte que vai ter no progresso, chega num centro e depois começa como que repetindo na ordem inversa o que foi visto na primeira parte. Sendo que essa estrutura, o que aparece no início e no fim dela seria como que o assunto a ser tratado. E o que aparece no centro é o principal de toda essa passagem. Então vamos acompanhando aí na tela, se vocês tiverem a Bíblia na mão, também vão acompanhando conosco tudo isso. Então existe uma introdução, primeiramente, Noé, homem justo, numa geração injusta. São os versículos 9 e 10 do capítulo 6, é uma introdução. Daí vem a primeira parte, a gente, para organizar, colocou A, parte A. Corrupção da criação, são os versículos 11 e 12. Lá embaixo tem o A apóstrofo, Bênção de Deus e aliança da paz, corresponde um ao outro aí. Então, versículos 9 e 1 a 17. Depois a letra B, a primeira decisão de Deus, que é a destruição. Então, capítulo 6, versículos de 13 a 22, e lá embaixo nós temos B apóstrofo, a quarta decisão de Deus, onde diz então, não haverá mais destruição. Então, decisão de destruir, decisão de não mais destruir lá embaixo. Essa parte aí, belinha, é capítulo 8, de 20 a 22. A letra C, meus queridos, nós temos lá a segunda decisão divina, entre na arca. E dura 7 dias esse período. Aí está início do capítulo 7, versículos de 1 a 10, olhando lá embaixo. Terceira decisão divina, selinha, saiam da arca. Vejam bem, entre na arca, saia da arca. Esse sair da arca, capítulo 8, versículos de 15 a 19. Letra D, lá em cima, início da inundação. Capítulo 7, versículos de 11 a 16. Vai haver uma referência de 40 dias, depois nós vamos ver no texto.
lá embaixo, o D apóstrofo, a terra seca. Então começa a inundação, vai diminuir ou vai acabar a inundação. Capítulo 8 de 6 a 14, perdão, é isso mesmo, né? Capítulo 8 de 6 a 14, tem uma referência de 7 dias também. A parte E, subida das águas, capítulo 7, 17 a 23, e logo ali embaixo, E apóstrofo, as águas baixam. Capítulo 7 também, versículo 24 até 8, 5. Aqui tem a referência dos que nós falamos anteriormente. E o centro de toda essa passagem está em 7:23, que a gente já inclui um pouco antes, onde diz que no meio do dilúvio, que dura um tempão, são 150 dias mais o tempo que vai baixar as águas, onde Deus diz que se recorda de Noé, daqueles que estão na arca com ele, né? Esse é o centro, Deus que faz memória do que havia prometido também a Noé, que ele começaria uma nova criação. Então vejam que está bastante bem estruturado todo esse trecho, né? Dessa maneira, com correspondências, primeiro o período de subida da inundação, depois o período de descida da inundação. Então agora a gente vai ver passo a passo, né, cada uma dessas partes, para podermos verificar melhor como é que está tudo isso na nossa Bíblia, tá? Então podemos começar agora. Então eu peço que vocês peguem aí, quem está com a Bíblia já pode ir anotando, quem ainda não tiver, acompanha, nós vamos fazer a leitura deste capítulo 6, versículo de 9 ao 22. Vai estar escrito: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra, estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne. Eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Eis como o farás. Para comprimento da arca, 300 côvados. Para sua largura, 50 côvados. Para sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas, sobre a terra, para exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo o que há na terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez. Tudo o que Deus lhe ordenara, ele o fez. Vejo agora com Maíla, ou continuo com o Padre Carlos, como fica melhor. Maíla, como é que a gente pode entender esse capricho de Deus que vai fazer a destruição daquilo que ele criou por tristeza do que o homem fez em sua criação, mas ele preserva alguém que para ele, aos seus olhos, é precioso, né? Sempre a gente vai ter a ideia de que Deus, ele quer sempre nos corrigir. Então, Deus não quer a destruição pela destruição. Então, ele olha a humanidade que foi criada por ele, com toda a natureza, a obra
né, da criação lá no início do Gênesis. E esse ser humano que, desobedecendo a Deus, corrompe o projeto de Deus, mas Deus não desiste jamais desse ser humano. Só que essa maldade, esse pecado, ele vai se tornando cada vez maior. E aí entra a própria correção de Deus. A história aqui do dilúvio, a presença de Noé, a importância dessa história para nós, não necessariamente a gente ficar nos pequenos detalhes, foi assim, não foi, aconteceu mesmo desse jeito, mas é entender a mensagem que Deus tem aqui para nós. E a mensagem é: Deus quer renovar tudo. E para isso ele preserva. Então ele preserva Noé, que se colocou aí na obediência a ele, né? Então ele tem aí todo o cuidado de avisar, de anunciar, de mandar aí Noé como sendo esse porta-voz. É possível fazer diferente. Deus, apesar da tristeza do coração de Deus pelo que a humanidade está fazendo, né, estava fazendo, Deus nunca perde a oportunidade de corrigir e de reconstruir. É uma recriação. O dilúvio aqui mostra que Deus continua acreditando. Senão, como o próprio esquema que Padre Carlos colocou para nós, tem toda uma primeira parte que é a destruição, mas tem a segunda parte que é a recriação. Quase que uma ligação aqui do capítulo 6 com o capítulo 1 do Gênesis. Lá estava tudo, no início, um caos. Deus pôs ordem. Agora está um caos provocado pela humanidade. E Deus porá novamente ordem. É interessante, a gente pode recordar já mais à frente no Êxodo, quando depois que Deus, por meio de Moisés, entrega as leis da aliança, que o povo, enquanto isso lá embaixo, faz o bezerro de ouro, né, que é a idolatria, também Deus chega a falar: pois eu vou destruir esse povo, vou começar tudo de novo com você. Só que daí Moisés intercede e não acontece isso, mas quase que acontece de novo um reinício. Então, para demonstrar, claro que nós estamos falando aqui de uma linguagem do javista, principalmente, uma das fontes do Pentateuco, né, que nós já falamos nos encontros passados, onde Deus ele é representado muitas vezes, a gente diz antropomorficamente, ou seja, muito semelhante ao próprio ser humano. Então, inclusive, esses arroubos, né, de ira que aparecem nesses momentos, mas, né, sempre vence a misericórdia e a vida. Então, aqui a gente vê, assim como a gente estava estudando em programas anteriores, quem perdeu pode buscar no YouTube. Em programas anteriores, nós estávamos vendo de grupos que escreveram essas narrativas no exílio da Babilônia, né? No tempo do governo do rei Salomão. Então, a gente pode ver aqui que parece-me que existe, como o Padre Carlos fala, de grupos javistas, existia um outro grupo também que escreveu essa questão do dilúvio com duas formas que não são antagônicas, mas eles podem até se completar, né? Sim. Porque uma delas fala nesse dilúvio de 40 dias, depois passa, outros falam em 150 dias, que nós vamos ver a narração mais para frente desse tempo. Então, a minha pergunta é, essas fontes todas são garantidas, são seguras, são em cima dessas fontes que se baseia todo o pensamento cristão. Tudo que foi escrito aqui, a gente não descarta nada. Tudo foi colocado, como você mesma colocou, não são antagônicas, mas são complementares. Se a gente pegar lá a criação, nós temos uma primeira narrativa e uma segunda narrativa. Cada uma delas, a primeira de maneira mais extensa, a segunda, né, que já é a javista, ela mais objetiva, mas sempre para nos ajudar a compreender aspectos. A gente nunca vai ter aqui na Bíblia só um tipo de linguagem ou só uma fonte.
tudo vem para nos enriquecer. O texto se torna mais rico quando essas fontes chegam até nós. Uma longa né? tradição do povo do Antigo Testamento. Nós falamos aqui no caso das duas fontes que mais aparecem nessa parte do Gênesis, né, que é a Javista ou Geovista. Ela é do tempo antes, do tempo que vai da queda de Samaria, do Reino do Norte, até a reforma do rei Josias em 622, surgem essas tradições, são compiladas essas tradições. E depois a outra fonte, que é a fonte sacerdotal, ela já surge, sim, no tempo da Babilônia, do exílio da Babilônia. Então, o que acontece? São tradições que o povo de Deus, dentro do povo de Deus, às vezes talvez mais numa época ou noutra, ou mais numa região do que na outra, mas que depois aqueles que deram a última forma ao Gênesis e ao Pentateuco recolheram essas várias tradições e tentaram fazer uma harmonização entre elas. E consegue fazer uma harmonização muito boa, só que ficam os sinais, as pistas, né, de que eram mais de uma tradição que estão ali presentes, né? No caso, a gente vai ver daqui a pouco, acho que eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente vai ver que ora todos os animais são considerados puros, ora tem puros e impuros, por exemplo. A gente está vendo que tem duas tradições diferentes. Né? E é isso mas que eu aparecem aí no texto. E todas elas foram recebidas, estão no texto sagrado, e nós, né, também as respeitamos. Então, não é que tenha uma melhor do que a outra. Eu sei. São São de épocas e complementares, culturas né? diferentes. Então, padre, eu vejo aqui essa riqueza de detalhes, principalmente com relação à construção da arca. Essa riqueza de detalhes, ela se dá porque dentro dessa narrativa, com essa riqueza de detalhes, há uma mensagem a ser passada ou realmente foi comprovado por algum escrito apócrifo que foi encontrado, de que realmente foi feito com essa preciosidade que o Senhor queria. O Senhor parece ser muito detalhista, Ele quer exatamente a porta do lado do barco, mais 3 andares, acima um pouco mais elevado, e assim ele vai construindo. E parece-me que Noé também gosta de seguir essa orientação. Obediente desse engenheiro naval, muito caprichoso, né? É interessante que a palavra que é usada aqui, arca, ela vai ter duas referências depois. Uma, que é bastante interessante, é de quando a mãe de Moisés, para não matá-lo, faz aquele cesto. Isso, lá no Êxodo. No Êxodo, né? E coloca a criança lá na beira do rio Nilo, etc. e tal. Usa a mesma palavra. E também as duas são calafetadas com betume, com piche. E outra referência que existe dessa palavra, não é a mesma palavra, mas a referência é muito clara, é quando se fala da Arca da Aliança, que recebeu as tábuas da lei de Moisés. É a mesma palavra também, ou pelo menos tem a referência forte. Então, o que nós vemos aqui não é é que Deus está fazendo uma aliança e está promovendo a vida, né? Então, nos momentos importantes, esse agora, no início da carreira de Moisés e depois na própria aliança, existe toda uma releitura, né, constante, e nós também como cristãos relemos tudo isso em vista de Cristo, em que então uma coisa vai lembrando da outra, tem relação com aquilo, se lembra do passado, mas está acontecendo agora uma novidade ao mesmo tempo, né? Então essas medidas que estão aqui, quando Moisés recebe a ordem de construir também a tenda da aliança, do encontro, ele vai descrever tudo certinho também, bem detalhista. Né? E diz que, né, seria seguindo o modelo do santuário do céu, que Deus então passa para Moisés no caso. E aqui a gente não tem assim esses números que aparecem de medida da arca. Eu pelo menos não sei se a Maíla sabe de alguma coisa a respeito disso, se são simbólicos ou não. Eu não tenho conhecimento disso. Mas é para dizer que Deus está realmente, como você falou, cuidando para que as coisas sejam certas, né, e possam cumprir a sua função, nesse caso, de salvar Moisés, a família e os animais que vão repovoar a terra. Então, antes, eu sei que a Maíla está querendo colocar uma coisa, mas eu quero, antes dela colocar, já enriquecer o que ela vai dizer. A gente vê na Bíblia o mar
representa muitas vezes o mal, É. né? Uhum. E a gente vê que esse mal tomou conta do mundo, mas Deus vai colocar algo ali que está protegido e amparado pelo capricho dele, que é a arca, como bem colocou o Padre Carlos com a riqueza de detalhes, né? Mas a gente vê também que a água vai representar a vida, né? Por Jesus, nós vamos ver que essa água ela vai ter um sentido novo. Inclusive, quando a gente fala de toda a teologia do batismo, a gente vai lembrar que o dilúvio representa essa recriação, essa vida nova que surge através das águas, que é a simbologia do batismo. Do batismo nós também renascemos. Certo. Né? É uma morte, mas é uma reconstrução, é uma recriação. E lembrando ainda esse trecho que o Padre Carlos colocou da arca ligada a Moisés enquanto criança, Isso. o cestinho dele lá. Depois a própria arca da aliança, que era o sinal de Deus no meio do povo, enquanto eles passaram pelo deserto, na conquista da terra. E lá na frente, a própria igreja, a tradição da igreja, ela vai ser representada pela arca, que é essa barca. Essa barca. Que nós estamos protegidos. Então, quem está na arca da igreja, cujo Pedro, né, é o condutor, é o timoneiro. o timoneiro, como também foi Noé. Exatamente. Né? Então, São releituras que vai se dando, cada uma trazendo para nós essa riqueza. Essa riqueza desses... Por que não foi outra coisa? Então, a gente vai percebendo que esses elementos vão se repetindo para que memorize, fortalecer a nossa memória. Isso. Exatamente. No caso, a água, como você colocou, tanto é a fonte da vida, como também é de destruição e de purificação. Está sendo renovado, Exatamente, entende? é. Então, ela é vida, mas ela também purifica, e a purificação tem a morte incluída, se não total, ao menos parcial. Sim. Né? Seja dos nossos pecados, no caso do batismo, e aqui no caso dos pecados da humanidade, que estava totalmente corrupta. Então, a água, ela é tanto de vida como de morte. E foi ali o lugar da preservação e da proteção de Noé. Né? Lembrando aqui também, antes de terminar o bloco, que esse é um relato, uma releitura de outros contos míticos, que também tinham em vários povos. Giram em torno também dessa figuração. Exatamente. Outros povos recontavam a Babilônia, Gilgamesh, né? Aqueles textos que falam desses dilúvios, dessas inundações. E o povo de Israel também vai ter o seu, que coloca aqui na figura de Noé. E a gente vê que a caminhada do povo cristão vai se valer muito dessas simbologias pagãs para trazer para a nossa história com um sentido novo. Isso é né? muito importante. Para trazer a libertação do povo, daquela simbologia pagã para uma simbologia agora cristã, que faz um sentido de vida, de salvação. Santifica, né? Traz a santificação. É interessante como Deus usa os mesmos símbolos e o povo, os agiógrafos que escreveram essa história de Deus, para trazer um novo sentido para aquilo que a gente já conhecia antes, né? Perfeito. Mas então eu quero agora aproveitar, pedir um pequenino intervalo, enquanto você que ainda não pegou sua Bíblia pode ir lá buscar, para que a gente possa voltar já já e continuar essa história linda. Já voltamos. Então, gente, olha, nós estamos aqui nos divertindo, porque é tanta coisinha que você vai pegando nos detalhes da construção dessa arca, desses 40 dias em que eles viveram ali e o que se passavam. Então, nós estávamos aqui dizendo, o Padre Carlos colocava, Noé e sua família eram veganos, porque eles tinham que comer só frutas, vegetais, né, legumes, porque não dava para matar os pares da criação que o Senhor tinha pedido para preservar, não é isso? Exatamente. Então, lembrando do início da criação, quando Deus dá a bênção a Adão e Eva para crescer e multiplicar, e o alimento que tinha era apenas os vegetais. A gente vai ver nesse relato do dilúvio, após o dilúvio, quando Deus agora ele vai fazer
qual é a bênção que recebe Moisés para o reinício da humanidade, daí sim ele vai permitir comer animais. Então o versículo 21, né, 6:21, que é o finalzinho do que nós lemos agora, diz que tinha que recolher toda a alimentação, tanto para a família quanto para todos os animais dentro da arca. Qual a alimentação? Os vegetais. Exatamente. Em geral. É. Então aí a gente vê, muitas vezes em algum filme que fizeram do dilúvio, o pessoal está lá ordenhando a vaquinha, né? Comendo os ovos da galinha, mas não podia até Não, então. mas até faz sentido o leite, faz sentido os ovos. Não faz sentido querer fazer um churrasco lá dentro, né? Porque aí teria que sacrificar alguém. Mas eu me lembro aqui, padre, quando a gente vai voltar lá no nosso estudo do Gênesis, da criação, que fala em Caim e Abel, Abel era pecuarista não, era agricultor e Caim, ou é o contrário? Abel criava ovelhas e o Caim era agricultor. Então supunha-se que eles faziam uso da carne. Supunha-se, sim. Supunha-se, então você né? vê que são as várias fontes diferentes, né? Que às vezes tem as contradições. É verdade. Mas aí a respeito então também, voltando à questão da estrutura dessa grande arca, a gente trocava ideia a respeito de como era fechada essa arca, né, Maíla? Sim. Percebe que ela toda foi pensada para aquela situação de água subindo, porque na verdade muita chuva. Chuva torrencial. Né? A água sobe exatamente por isso. E é Deus quem fecha. Tudo está na mão de Deus. Deus conta com a ajuda de Noé para poder construir a arca. Mas, e Deus dá a ele a ordem, entra você, sua esposa, seus filhos, suas noras, e é Deus quem fecha. Aí me lembra um pouco aquela história já no Evangelho, de Jesus, né? Ele que tá lá dentro da casa e bate-se, porque ele já fechou a porta, não tem mais como entrar. Lembra lá? É no Apocalipse? É no Apocalipse. E também quando fala lá das virgens, né? Isso. Das virgens prudentes e imprudentes. Tá certo. Uma vez que ele entrou e fechou, pode chamar, porque já teve a oportunidade. Aqui, quanto tempo Noé levou para poder, seja de uma maneira mítica mesmo o conto, mas enfim, a mensagem, a gente tem que pegar a mensagem. Quanto tempo Noé ficou ali construindo essa arca? E remungando, e resmungando, e pensando. Pensando, e a arca, olha para vocês verem como Deus é bom. Deus podia já do nada ter feito essa arca aparecer, já descido a chuva, o dilúvio subir. Mas enquanto Noé construía essa arca, era um sinal de Deus para que as pessoas pensassem no que estava para acontecer. Então a arca é um sinal para, a qualquer momento que a gente quer, nós podemos obedecer a Deus, mudar essa história. Certo. Mas quem entrou, quem ouviu a Deus e obedeceu? Noé e a família dele, quer dizer, e os outros? Né? Quantos e quantos anos ele não passou fazendo isso e sendo esse sinal de alerta ao construir? Deve ter sido taxado de louco, quantas piadas em torno de Noé, dos filhos, né, nesse sentido. Então também a gente fica olhando. Deus também nos dá pistas, Deus também nos alerta e às vezes a gente não dá atenção, atenção e crédito. Padre Carlos, o senhor quer voltar? Eu sei que o senhor tem um esquema aí que vai querer passar para a gente. O senhor quer continuar aí aquela apresentação que o senhor estava fazendo? Nós lemos a introdução, lemos a letra A, corrupção da criação, lemos ainda a primeira decisão de Deus da destruição, né? Letra A e B no caso ali. Só para a gente fazer mais um pequeno comentário, no versículo 6:18 aparece a palavra aliança.
Isso. E, claro, né, a gente lendo a Bíblia inteira, vão haver muitas alianças, mas usando a palavra aliança, são apenas 3 vezes também, assim como na palavra arca que a gente viu. Nós temos essa aliança com Noé, depois vai aparecer em Abrão, vai aparecer em Moisés, e vai aparecer uma outra vez, numa que a gente quase não cita, no livro de Números, uma aliança que faz com Finéias. Números 26. Então são as 3, com essa de Noé, mais 3 vezes que aparece a palavra aliança, mas que é fundamental para a compreensão, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Tá? Vamos para frente agora? Sim. Nós vamos ler agora o que seria a letra C e até a letra E, né? C, D e E, é isso, né? Que nós combinamos? Então, de 7:1 até 22:23. Então vai dizer, Yahvé disse a Noé, entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás um casal, o macho e sua fêmea, e também das aves do céu, 7 pares, o macho e sua fêmea, para perpetuarem a raça sobre toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície do solo todos os seres que eu fiz. Noé faz tudo o que Yahvé lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entrou na arca para escapar das águas do dilúvio. Dos animais puros e dos animais que não são puros, das aves e de tudo o que rasteja sobre o solo, um casal entrou na arca de Noé, um macho e uma fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias, chegaram as águas do dilúvio sobre a terra. O capricho de Deus, Deus é poderoso e onipotente, que a gente vê em cima desse dilúvio torrencial, né? Que era para dizimar mesmo. Mas ele é muito cuidadoso e engraçado, se eu fosse tentar salvar, eu não sei se eu ia pensar em casal, eu sou imperfeita demais, mas ele pensou nos casaizinhos, gente, que coisa mais linda. E a vida, né? Como Não é? a vida vai... Não é? Para poder continuar. De cada espécie perpetuar, né? Sem casal não dá. Mas o povo hoje em dia quer provar que vai. Aqui já está mostrando que não. Então, e Deus é perfeito nesses detalhes. Padre Carlos, oriente a gente sobre isso. Pode continuar um pouco Pode continuar mais um pouquinho? Ana, por favor. No versículo 11, nós estamos no capítulo 7, vamos no versículo 11, até seguindo... o 22, 23. Tá, seguindo aí, ó. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês, neste dia jorraram todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, entraram na arca. E com eles as feras de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que rastejam sobre a terra, os pássaros de toda espécie, todas as aves, tudo o que tem asas. Com Noé, entrou na arca um casal de tudo que é carne, que tem sopro de vida. E os que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é carne, conforme Deus lhe ordenara. E Yahvé fechou a porta por fora. Que lindo, né? Olha o poder de quem manda. Nesse pedaço, quem manda sou eu, né? Exatamente. Aí, Maíra. Então, aqui a gente lembra, né, aquele trecho que eu falava, tá lá em Mateus 25, do 1 ao 13, quando Jesus fala lá da parábola das virgens, prudentes e imprudentes. Ele também fecha, ele tem o domínio. Também lá no Apocalipse aparece também essa
essa imagem. Mas perceba como que Deus é detalhista, né? E essa vida que Ele quer preservar a partir de uma família. Exatamente. Né? Uma família. E perceba, os filhos dele entram, né? Os 3. Uma família também. Uma família também, cada uma família. E a gente vai, depois na continuidade, mais lá para frente, a partir do capítulo 10, vai ver as descendências desses filhos de Noé. Né? A descendência de Cã, de Sem, de Jafé. Então, perceba que é realmente uma história muito bem organizada e pensada. Fala aqui dos 40 dias de chuva, 40 noites, né, que choveu. O 40 que mostra um tempo, muito mais do que milimetricamente saber um dia após o outro. O 40 sempre vai lembrar um tempo necessário para a ação de Deus. Por isso, os 40 anos do deserto foi um tempo que Deus agiu para tornar aquele povo um povo mesmo, livre, um povo realmente sem os resquícios do Egito. Aqui os 40 dias que passa chovendo, 40 dias e 40 noites, também é esse tempo de Deus para renovar tudo isso. A renovação. Né? Uma renovação. Então tem Jesus no deserto 40 dias, onde ele dias. vence o antigo inimigo e agora ele é o Senhor, né? Os 40 dias que Elias andou pelo deserto, também ele que estava desistindo de tudo e Deus o alimenta para que continue sua missão e assim por diante. Então 40 sempre indica ação de Deus, mas uma ação de Deus que renova. Que faz acontecer uma coisa nova. A gente vê hoje os 40 dias da mulher que ganha neném. Também. Não sei hoje em dia se o pessoal obedece isso, porque já faz tempo que eu tive os meus. Mas os 40 dias era importante para fechar aquele período do puerpério. Para ela se renovar, né? Como na saúde. Um animal, quando compra-se um animal de um lugar, traz, ele fica em quarentena. Para ver se ele apresenta algo, né? De doença, alguma coisa. Então, o 40 sempre é esse tempo para mostrar e renovar a partir dele. Né? Nós temos aqui ainda algumas coisas que mostram a questão das fontes, as contradições do texto. Vamos só reparar, né? É para a gente perceber mais uma vez, já foi falado, a gente não pode ler a Bíblia ao pé da letra e versículos separados do contexto, porque senão a gente se enrola todo. Então, lá em 6, nós já falamos um pouco sobre isso. Lá em 6:19, né? Toma um casal de cada vivente, macho e fêmea, coloca na arca, não é? Um casal de todos viventes. Aqui, nesse trecho que nós lemos, ele faz a diferenciação de puros e impuros, né? 7:2. De cada animal puro, toma 7 casais, macho e fêmea, dos impuros, um casal. Então, veja bem que para uma fonte não existe ainda diferenciação entre puro e impuro, para outra fonte sim. Depois nós temos outra coisa interessante. Nesse início do capítulo 7, diz que Deus manda Moisés e todo mundo entrar na arca 7 dias antes de começar a inundação. Sendo que um pouquinho depois vai falar diferente. Então, olha, veja, no 7:10, né? Depois de 7 dias que tinha mandado entrar na arca, veio o dilúvio sobre a terra. 7:12, choveu sobre a terra 40 dias com suas noites. Naquele mesmo dia, quando começou a chover, é que teria entrado, né, todo mundo dentro da arca. Então são essas fontes diferentes que aparecem aqui, as pistas, né, de que são assim. Então, a gente prestar bem... Tem mais alguma coisa aqui ainda que eu esqueci agora o que seja. É interessante também, quando fala, só adiantando, lá no capítulo 8, que a gente ainda vai ler, quando Noé sai da arca, né, tudo já passou, ele vai oferecer um holocausto a Deus, em agradecimento pela vida preservada, por tudo. E daí também os animais puros serem em maior número, porque ele vai utilizar esses animais puros. Imagina se tivesse entrado um casal de animal puro por espécie, a utilizar para o sacrifício, porque para Deus a gente oferece o que é puro.
E aí, aquele que tinha sido preservado, aquele casal, já ia ser sacrificado. Então, por isso, 7 pares de cada animal puro. Certo. Entendeu? E do Porque ele vai impuro, utilizar só um. Tá, e aí, Padre Carlos, ou eu volto também para Maíla, vocês me ajudem aí. Como a questão do determinar se o animal era puro ou impuro é uma convenção puramente humana. Porque uma vez que Deus criou, tudo que ele criou era bom e perfeito, na minha ótica, a criação de Deus não tem puro nem impuro, todos são bons. Tudo foi feito para contribuir com a criação. Essa questão do puro e impuro vem muito de uma ótica específica da escola de Israel. Como que eu posso interpretar isso, entender isso? É um pouco difícil. Uma vez eu li um artigo, inclusive eu queria relocalizá-lo, porque se faz uma análise desses animais, como são classificados, puro e impuro, e um estudioso, no caso, ele propõe o seguinte: o povo, ele observando características dos animais, então assim classificou. Vamos pegar um caso extremo, que acho que eles nem conheciam, porque é lá da Austrália, mas você pega o ornitorrinco, ele é mamífero, tem um bico parecido com e as patas parecidas com o de pato também. Então, esse tipo de coisa que parece que está misturado. Entendi. Como se fosse algo adulterado, uma adulteração. Isso, eles classificam como impuro. Entendi. Tá? E a gente, fazendo uma análise melhor, a gente vai ver, ou é o casco que está fendido, parece um dedo, não é mais um casco, e assim por diante. Bem interessante. Mas isso é algo que o estudioso analisou e assim está propondo, que parece que tem lógica, que é bastante coerente. Isso já mostra também toda a fonte sacerdotal, né? Porque os sacerdotes no templo, lá da época do Levítico, tudo, é que vai utilizar esse tipo de separação, classificação. Inclusive para alimentação em geral, né? O que pode comer ou não pode comer. O que não, tocar, não. Bom, então com certeza Noé, que não tinha essa classificação ainda no tempo dele do que é puro, do que é impuro, deve ter colocado de cada casal que ele foi achando lá dentro. Deve ter surgido naquela época mais ou menos da aliança para frente, do Noé para frente. Na hora de se fazer o registro, dependendo da escola, né? Isso. É que vem surgir então essa diferenciação, que é um enriquecimento que o texto traz, mas que na realidade não... Lembrando, a primeira vez fala dos animais em geral sem classificação. Lembrando que o relato da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Então, essa fonte não tem o que era puro ou impuro. Deus criou tudo muito bom. Exatamente. Depois aqui vem isso. Exatamente. Uhum. E depois o próprio Jesus vai bater o martelo nisso, né? Tudo que Deus criou é puro, tudo que entra é puro e o que sai de nós é que é impuro. Depois Pedro vai, né? Vai declarar tudo puro de novo. Tudo puro de então, novo. Vence literalmente. Eu, na minha santa ignorância, corrigindo tudo isso que eu vejo por aí, é o homem botando bico naquilo que Deus fez tão certo, né? Botando o bico no mamífero. Na verdade, tudo é perfeito, né, Maríla? Outra coisa, só um outro detalhe ainda. Sim. No versículo 11, né, Noé tinha 600 anos, olha só, né? Isso. Com certeza também simbólico, né, Padre? Sim, sem também, dúvida. Né? Quando rebentaram as fontes do oceano e se abriram as comportas do céu. Isso aqui remete de novo à criação, aos 6 dias, quando para separar as águas do elemento seco, que vai acontecer de novo, né, nesse relato, depois do dilúvio, e aqui está mostrando o contrário, está voltando o caos, como a Maíla já falou, para depois retornar à ordem novamente. Então aqui, exatamente, aquilo que Deus havia separado ali na criação... Águas, né? Águas superiores de inferiores. Volta a ser o caos de novo. E depois, então, vai ser refeito, já falei. Agora, no versículo 12, parece que é a mesma coisa, mas não é. O versículo 12 fala, choveu sobre a terra, né? 40 dias e 40 noites. Então, seria um fenômeno natural, não aquela volta ao caos. São duas fontes, de novo, que estão falando aqui. Uma referente à criação, a sacerdotal, e a outra já vista, falando que foi chuva, não foi volta ao caos, tá? Então, são sempre coisas bastante, assim, detalhes
que a gente lê nem percebe, né? Não percebe, mas quando se estuda cientificamente, tudo isso vai chamando atenção, né? O pessoal vai dizendo para nós, né? E aqui, só para fechar, é bom a gente ir lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 26, quando o próprio Jesus, ele vai usar esse texto, né, de Noé, para mostrar que ainda hoje, né, no tempo dele, mas ainda para nós também desdenhamos da ação de Deus. Deus continua querendo renovar, transformar, nos alertar, e a gente não está nem aí para a vida, né? Por isso que lá, se você quiser ler, Ana, no capítulo 17, versículo 26 até o 27, 26 e 27. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. E aí a gente está aqui dentro de um contexto de Jesus falando da segunda vinda dele. Né? Aqui Lucas está remetendo à segunda vinda de Jesus, ele mesmo falando. Então ele vai voltar, e como ele nos encontrará? Do mesmo jeito lá da época de Noé? Comendo, bebendo, se dando em casamento, não escutando a voz de Deus, achando que quem está lá sendo obediente como Noé tá perdendo tempo, é um bobo. Como nós estaremos? Então, é aqui que é a mensagem do Gênesis. Muito mais, lembra do que a gente falava? Muito mais do que saber como foi feito o céu, como aconteceu o dilúvio, é saber qual a mensagem disso. Exatamente. De que maneira eu escuto essa voz de Deus, eu sou obediente, eu me deixo guardar por Deus, como Noé se deixou. Mas então, aí entra uma pergunta minha, pessoal também. Essa questão parece ser sempre recorrente à história. Né? A história parece que aquilo que aconteceu e que foi ensinado lá atrás, que deveria servir como exemplo para toda história, não vale. As pessoas estão sempre precisando renovar esses exemplos para que eles aprendam o caminho, né? É como nós, a gente parece que o pai e a mãe ensinam vários filhos. Tem filhos que atentam para detalhes e levam aquilo muito a sério. Tem filhos que nunca a coisa bate aqui, sai ali, o pai está sempre cobrando, ele está sempre repetindo. Isso acontece na história do mesmo jeito. Toda a história. É questão de aptidão pessoal, é questão de detalhes, é questão de personalidade, é questão de a gente, como pais, forçar que eles se atentem aos detalhes, assim como Deus faz com a gente, muitas vezes nos dando sofrimento, nos dando vidas às vezes tão difíceis, para que às vezes a gente aprenda a prestar atenção naquilo que ele já deixou escrito, né? Acho que é questão da transmissão de valores, né? Nós temos que transmitir os valores de que existe Também juiz. penso, padre, exatamente. Ou seja, o temor de Deus. Exato, tem que ser é ensinado, o dom do Espírito, tem que ser cobrado. Tem que ser passado, né? Até que são adultos e cada um vai fazer a sua vida, evidentemente. a abertura que se dá, né? Agora veja bem, o que a igreja faz conosco, católicos no caso, né? Mas isso existe entre muçulmanos, né? Nós temos todos os anos 40 dias da quaresma, onde a gente é chamado a atenção, gente, olha a vida, Exatamente. olha a vida, olha a vida, Exatamente. né? E precisa todos os anos para... E Pra cada nós. ano a gente E não tem que serve, olhar, né, padre? São os 40 dias, pois é, e muitas vezes continua. É. Né? Então, são sinais, são símbolos, né, que a religião usa e serve. Claro, aquele que está dentro da fé vai buscar observar isso, mas serve de sinal para todo mundo que não está dentro da fé ou da igreja. Por que eles fazem isso, né? Por que fazem assim? Por que nesses dias não pode fazer isso ou pode fazer aquele outro e tal? É um sinal para o resto da humanidade, como Noé foi o sinal para a humanidade. Para a humanidade. E é por isso que tem igreja, é por isso que temos os sacerdotes, como o Padre Carlos, para estar sempre como Deus, renovando em nós as histórias para que a gente acorde enquanto há tempo. Eu quero agradecer a sua audiência hoje, a sua fidelidade mais uma vez,
Agradecer os nossos mestres que nos conduziram nessa história belíssima sobre as águas do dilúvio. Vamos continuar. Vamos continuar no próximo programa. Se você, como eu já disse, se você não assistiu, não perca a oportunidade de rever, né? Se você sabe de alguém que perdeu, por favor, também pode indicar. Ficamos aqui com mais esse programa, agradecendo de novo e dizendo que nós estamos aí para criar sempre dentro de cada um de nós a mentalidade que nos vai levar à construção e assim ao céu a que todos merecemos. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.